consegue um dinheiro, um caixa rápido, você faz uma entrega rápida por um valor abaixo de implementação, você consegue um resultado bom, porque você sabe que consegue resolver aquela dor ali. Muita dessas dores, às vezes, é um projeto simples de automação, só uma qualificação ali já é um projeto bem simples de fazer, de atendimento no WhatsApp, ou até mesmo, sei lá, organização de planilhas, uma coisa muito básica, organização de documentos, uma coisa que o UOL até mesmo já mostrou aqui também com o cursor. Mas você adentrar na empresa do cliente para ele falar: "Caraca, o cara cobrou baixo pra mim e entregou em 1 mês, em 2 semanas um projeto, pô, que da hora, curti. Vou querer chamar ele pra automatizar mais coisas na minha empresa". Porque você fazendo uma automação simples, mas que aumenta o tempo de produtividade dele, porque você deixou de fazer ele atender os clientes no WhatsApp para ele focar em outras coisas na empresa. Então já tem uma IA fazendo uma função muito boa ali. Ou então você conseguiu organizar o processo comercial dele. Então são coisas que agregam valor de pouco em pouco, ele vai conseguindo ganhar confiança em você, porque ele vai vendo resultados. Então, quando você tenta, às vezes, fazer uma implementação cara de 10, 15 mil reais ali, 20 mil reais, já vi gente fazendo muito de uma vez assim, se você não tem contato, tá? Se você é a primeira vez ali, se você não tem um lead desconhecido que você nunca trocou ideia antes, é muito difícil, porque, tipo, pô, você é um completo estranho, o cara nunca te viu, ele não, você pode ter cases até, mas às vezes você não tem muito nome ali no seu início dessa jornada, fica mais difícil da pessoa querer fechar com você. E esses projetos normalmente levam mais tempo, são implementações de 3 meses, então o cara ficar ali 3 meses investindo em você e não ver nenhum resultado, acaba sendo um pouco frustrante. Por mais que esteja no contrato, questão de prazo e tudo mais, é frustrante para o cliente. Indiretamente é, inconscientemente é também. Então você focar nesses projetos pequenos, entender o business dele, por quê? Aí você sabe exatamente aonde começar. Você entende todo o comercial dele e foca, tá, aqui é um bom lugar de partida. Vamos automatizar isso aqui primeiro e depois, com o tempo, a gente vai pensando em outras automações. Porque aí você É a faz a estratégia entrega do cavalo rápida. de Troia. Você entra, Exatamente, quando você exatamente. entra, tudo fica Entrou na muito empresa mais já claro. era. As pessoas tentam adivinhar tudo de um negócio, eles acham que consultoria é isso. É ver um modelo de negócio, sei lá, tem uma clínica de estética aqui me procurando para fazer um projeto de IA. Deixa eu procurar o maior projeto de clínica de estética, o maior case, e eu vou oferecer a mesma coisa para esse cliente. Cara, o projeto vai ser muito grande e a quantidade de tempo do projeto vai refletir no orçamento, o orçamento vai ser muito grande, teu compromisso vai ser muito grande, o cliente vai ter uma expectativa muito grande, e quando fracassa, ou tu tem reembolso, ou o teu nome é queimado. E profissional de serviço basicamente atende pelo nome. Um neurocirurgião, ele é um cara que pode cobrar alto por causa do nome dele. A mesma coisa é como um consultor de IA. Cara, eu acho que quando a gente começou a trabalhar junto nas chamadas de vendas, porque o nosso primeiro posicionamento foi o seguinte: a gente tinha uma agência estruturada no modelo de agência mesmo, então tinha um gestor de projetos, a gente tinha o vendedor, a gente tinha um desenvolvedor, todo mundo ficava ali na sua esteira, na sua fase da esteira, como se fosse uma fábrica. Tipo, pra galera que assistiu o filme do Charlie Chaplin, via aquele cara lá na fábrica, que ele fazia parte dele, passava para o lado e ele já tinha que repetir o processo. O cara que colocava o barbante não, o negócio no calçado, que amarra, eu não sei qual é o nome, Hum. mas É o o cadarço fiozinho lá, o do tênis. cadastrinho aí. Ele coloca o cadastro do tênis, aí passa para o próximo, e já tem que colocar o cadastro de outro tênis. É sempre a mesma coisa, muito repetitivo, e o profissional não cresce. O profissional não cresce e a empresa não cresce, porque a empresa é o reflexo dos profissionais. E isso daí serve para todo mundo que está numa posição de desenvolvedor. Se você está numa posição de desenvolvedor, primeiro, tenha certeza de que é aí que é a sua zona de genialidade, porque eu já vi muita gente presa como desenvolvedor porque não sabe se organizar mesmo, porque é muito melhor nas vendas, mas está desenvolvendo porque não sabe se organizar. Mas, se você é um desenvolvedor porque você tem uma zona de genialidade no desenvolvimento, igual o Gabriel, por exemplo, que tem um background em robótica, há 10 anos ele está construindo sistemas, então é muito natural para ele. Então, se você tem esse background, você se encaixou ali, você está confortável ali, não deixe isso virar um comodismo. Entre nas chamadas de vendas com o seu parceiro, porque ali você já vai sair muito melhor do que você era antes. Eu acho que tanto as habilidades, todas as habilidades que eu desenvolvi e que hoje eu posso me orgulhar dessas habilidades foi porque eu entrei em chamadas e eu não era mais inteligente do que ninguém quando eu entrei nessas chamadas. Na verdade, eu vejo a galera aqui se desenvolvendo, eu vejo o Gabriel, por exemplo. O Gabriel era um cara muito mais confiante quando eu conheci ele do que eu era quando eu fechei o meu primeiro cliente. Tipo, o meu primeiro cliente eu fechei com uma agonia tremenda, é porque não tinha jeito. Eu não tinha para onde correr, eu já tinha deixado por tanto tempo aquele sonho de lado que eu não ia deixar aquele cliente
passar de novo. Então, se você entrar na chamada, se você fizer a pergunta para o cliente, você já vai estar muito melhor do que você era antes. Muita gente, Gabriel, erra no escopo do projeto porque tem medo de fazer a pergunta do cliente, porque tem medo do cliente achar ele burro. Mas você só vai garantir o sucesso do projeto se você entender 100%. Então faça as perguntas, mesmo que sejam burras, mesmo que leve mais tempo ali na chamada. Você estava preparado para uma chamada de 30 minutos? Vai durar 1 hora. E aí, você investiu 30 minutos naquele projeto, mas te economizou 1 mês de desenvolvimento e tu ainda foi muito mais direto, o cliente ficou muito mais feliz. Então, na prestação de serviço, você não pode colocar limite, porque a geração de valor é infinita. O quanto de valor que você consegue gerar para um cliente prestando serviço? Cara, o serviço pode ser muito personalizado. Você vê aí, tu vai voar de avião, a tua experiência pode ser X se tu voa de classe econômica. Quando tu vai na classe executiva, Uhum, eu ainda não tive o privilégio de ir, mas quando tu vai na uhum. classe executiva, eu assisto muito vídeo. Cara, geração de valor é infinita. Tu pode ter uma massagista, tu pode ter uma cabine com um banheiro reservado para tu, uma toalha quente para tu colocar no rosto e tu dormir bem confortável. Então, em todos os serviços são assim, pessoal. Não meçam, não fique medindo o seu esforço, porque isso daí é uma cadeia. Olha a cadeia que a gente está falando aqui. A gente está falando de um cara que não mediu esforços para servir e hoje, orgulhosamente, é o meu parceiro de negócios. Eu posso falar isso orgulhosamente para todos vocês e todo mundo aqui tem admiração por esse cara que está na chamada. Isso porque ele não mediu esforços para entregar conhecimento para vocês. Entende? Então, simplesmente não meçam. É isso. Foi mal roubar um pouco do tempo aqui. Eu vou deixar o Gabriel voltando a Ah, isso falar. aí é essencial, cara. Primeira classe sair esse ano. Primeira classe vai sair esse ano. Experiênciazinha. Olha lá. Cara, uma outra coisa muito importante também, tá? Pouca gente toca nesse assunto. Já foi um assunto que a gente já tocou uma vez em alguns plantões aqui, e outras chamadas aleatórias também na comunidade. Só que, cara, questão de saúde mental, tá? Não aprofundando tanto nesse tópico, mas isso foi uma coisa que foi extremamente importante. Um, uma coisa que eu dei um skip ali, né, na época da marcenaria, foi que foi uma das minhas épocas mais complicadas mentalmente. Eu passei por um momento depressivo. Eu acho que isso acaba sendo um pouco comum de todo ser humano, passar por um momento meio difícil, complicado, de problemas pessoais. Então, tanto que eu me decidi mudar para Campo Grande, para ir para marcenaria, porque eu estava já um pouco depressivo antes, ali, depois que finalizou o ensino médio, acabou, eu fiquei tanto que uma outra coisa que eu não contei, logo que acabou o ensino médio, eu tive minha primeira frustração em emprego, foi quando eu fui trabalhar com um parente meu, e no sítio, com drone aeroagrícola. Tá, outra coisa também, tá, drones, então, tipo, envolvia tecnologia também. Mas trabalhar no sítio, trabalhei por 2 meses para não receber salário nenhum. Então, assim, passaram a perna em mim, não recebi salário, tive minha primeira frustração logo de cara. Depois tentei um pouco como designer, tá? Esqueci desse detalhezinho de história antes de ir para a marcenaria, lá em 2024, no comecinho. Quando começou a ir bem as coisas de designer, quando eu ia fazer meus primeiros salário mínimo como designer, eu tirava sempre 400, 500 reais ali por mês, né? Para mim, que era um adolescente, tava bem de boa. Mas quando eu começar a ter um resultado expressivo, 2.000 reais ali, que ia estar no escopo dos projetos que ele ia me passar, deu tipo assim, deu uma coisa na cabeça que é normal, né? Veio um mal-estar, pensamentos ruins, que eu fiquei bem acabado. E nessa eu decidi, eu falei: "Cara, eu preciso sofrer de verdade". Aí eu falei: "Cara, tem que sofrer de verdade, eu vou pra marcenaria ver a realidade ali realmente da galera que sofre no dia a dia". Porque, tipo assim, em obra tem muita gente que tem condições mais baixas. Eu não vim de uma família pobre, minha família é classe média, sempre tive condição de tudo. Então, eu ficava meio que me impedindo, tipo, eu falava: "Eu não tenho motivo para eu sofrer". Mas esse processo ali foi muito importante para mim também, para eu entender, me encontrar, né, me enxergar ali, para ver o que realmente queria para minha vida. Eu vi que não era aquele tipo de vida que eu queria. Mas eu voltei nesse assunto porque saúde mental foi uma coisa que teve muito alinhada com a minha performance também. Então, você fazer o que você gosta e o que você tem vontade de fazer, você realmente se entregar de coração no seu trabalho, tanto que a área de educação é uma área que eu gosto muito. Meus 2 pais, meu pai e minha mãe são professores, então eu tenho essa paixão por educar também. Por isso que eu tenho facilidade para gravar vídeos,
aulas, por isso que muita gente falou que já gosta da minha didática, eu gosto de fazer isso. E isso aí influenciou muito em eu estar bem da cabeça, porque fazer uma coisa que gosta não tem preço. Você fazer uma coisa que realmente você enxerga valor, você vê que tem um propósito também, você enxergar as coisas a longo prazo, mirar em um objetivo e saber que cada dia, cada passo que você está dando ali está gerando um resultado, você está mais próximo do seu objetivo, é uma coisa que é muito satisfatória. Uma coisa que o El já comentou uma época também, que ele estava com burnout, que é o burnout vem quando você não vê resultado. Então, você está bem alinhado com os seus objetivos que você quer é muito importante. E isso está diretamente relacionado com saúde mental também. Então, tipo assim, uma questão que está alinhada ali, o que que tem a ver essa questão de saúde com a performance? O meu tempo de entrega hoje é muito rápido, e isso é muito bom para mim, porque aqui nesse segundo tópico, a velocidade e a liberdade, porque o tempo de velocidade que eu consigo fazer os projetos, fazer as entregas de projetos, é o tempo que eu consigo ter mais livre para ter mais clareza. Então, o tempo que eu consigo passar junto com a minha mulher, um tempo que eu consigo, sair de casa para espairar a cabeça, ou um tempo que eu consigo dedicar estudando, me aprimorando também, ou elaborando planos, o que que eu quero fazer esse ano, o que eu quero fazer esse mês, quais que são os meus objetivos. Eu gasto muito tempo, graças a Deus, eu gasto muito mais tempo me planejando nas minhas metas do que de fato trabalhando, botar a mão na massa ali. Então, mas isso só é possível atualmente porque eu consegui chegar em um nível de produção que me favorece ter esse tempo livre também para conseguir me organizar pessoalmente, e isso é essencial para você conseguir ter mais e mais performance com o decorrer do tempo. E uma coisa também que muita gente não prioriza, lógico, tudo são momentos, tá? Então, que eu tô falando aqui, por exemplo, de priorizar a cabeça. Muita gente prioriza, às vezes, o trabalho, mas, cara, quando eu não estava em um dia legal, foram poucas vezes que aconteceu desde que eu fui para Brasília, mas acho que umas 3, 4 vezes no máximo só, que eu não estava num dia legal, que eu tirei um dia 100% off. Então, lógico, você tem as responsabilidades do dia, mas dias que eu estava ruim, não estava sentindo que eu estava progredindo muito ali, não estava tendo resultado legal, principalmente na época que eu estava desenvolvendo mais no início ali na Maven, que era muito projeto pesado ao mesmo tempo. Tinha dias que eu tirava para descansar, eu falava: "Cara, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou ajustar o que eu tenho que ajustar, mas não vou tentar nada novo, porque eu quero evitar a frustração, não estou no meu 100% e eu sei que não vai ter muito resultado bom ali". E cara, às vezes não era necessário nem um dia, mas só 1, 2 horinhas afastado de tela completamente já era o suficiente para fazer eu me sentir renovado. Só que mesmo assim eu respeitava aquele dia de descanso, e no outro dia ali mas eu me cobrava também, eu falava: "Cara, eu tirei um dia de descanso, isso vai afetar no meu trabalho, então no outro dia eu vou ter que entregar 3 vezes mais". Mas eu conseguia porque vinha com energia ali a milhão. Então, um tópico que eu quis tocar, que eu acho importante, pouca gente comenta, mas todo mundo vive, todo mundo é ser humano. Então a gente se encontra aqui no plantão, a gente se encontra nessas chamadas do dia a dia, a gente interage na comunidade direto, só que isso aqui representa 10% da nossa vida, sabe. É uma coisa assim, você tá focado no trabalho, 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 só que a gente tem toda uma vida pessoal também, a gente tem uma rotina, experiências próprias, individuais, que afetam no trabalho. Então, uma coisa importante ali de sempre cuidar da saúde é importante, tá? Principalmente prezar por momentos de descanso, quando você sentir que não está muito bem ali, e depois ganha milhão, porque também tem um momento de sacrifício, né? Eu enxergo também, ao mesmo tempo que a gente tem que descansar, não pode deixar isso aí ser uma válvula de escape para toda vez que você está com dificuldade, por exemplo, ali de desenvolver, tipo, putz, não consegui integrar a API, deu dor de cabeça fazer essa integração, eu vou tirar o dia de descanso. Não é assim também, né? Tem que também saber dosar. Tem momentos que a gente vai precisar trabalhar de madrugadas. E esse mês é um mês que eu estou trabalhando várias madrugadas, porque tudo está alinhado com o seu objetivo. A meta que você quer alcançar é o que vai mandar muito no tempo de sacrifício que você vai ter. Mas depois, definitivamente, você colhe os frutos lá na frente. É uma coisa que não é temporária e nem enxergar como o resto da sua vida. Você não vai trabalhar de madrugada o resto da sua vida, porque isso não é sustentável. Você vai se degradar com o tempo. Mas ali 1 ano, 2, 3 anos dedicando o máximo que você tem para você, pô, eu tenho uma visão que vale muito a pena sacrificar 3 anos da minha vida trabalhando igual um desgraçado para aproveitar os próximos 40, 50, 70 anos que eu tiver ali para É, tem frente. uns 80 Então, aí pela frente, velho. os 80 pela frente ainda, né. Tô com 20. Detalhe, não comentei ali, não deixei no slide, mas atualmente eu tô com 21 anos, faço 22 em abril.
Então uma coisa que eu também acho bem bacana é a minha idade, tipo assim, eu me orgulho disso, uma coisa que eu acho que falou comigo, outras pessoas já citaram também pra mim, mas eu tenho orgulho de, assim, ser jovem e ter uma mente assim que eu tenho. É natural, eu gosto disso, eu acho que isso é um dos dons que eu recebi de Deus, porque, tipo, muita gente da minha geração, eu falei pro El já, tipo, geração G é muito 880, né. A galera que é mais velha com certeza tem noção disso. A galera da nossa geração também tem muita gente muito boa aqui, mais nova que eu inclusive na comunidade, que ou a galera é muito desleixada ou ela é super focada, e a galera que é super focada vai até o infinito, definitivamente. E agora uma questão mais sobre crescimento sustentável, né, questão de jogos grandes e profissionalização, que é uma coisa que a gente está mirando trazer para vocês aqui nesse ano de 2026, né, na comunidade, e também uma coisa que já estou nesse processo há alguns meses e definitivamente cada dia mais estou crescendo nisso. Algumas dicas que eu quis trazer aqui, alguns pontos só, não vou me aprofundar em nenhum, só passar por cima que são pontos que a gente vai eu particularmente, o El também, a gente vai ensinar muito para vocês e realmente separar o nível aqui, porque a gente entendeu esse mercado é muito novo ainda, tem muito mercado pela frente, a galera acha que saturou, mas não saturou, a gente tá só no início, esse mercado é embrionário ainda, tá começando agora, de automação e IA. Então algumas coisas específicas que trazer para vocês, que foi da minha experiência também de profissionalização, tá, a diferença da escala, as etapas que a gente vai subindo ali. Uma coisa é o seguinte, faturar é fácil, o desafio é manter margem. Então, questão do gargalo da entrega que muita gente sofre, eu tenho certeza. Se você gasta mais tempo consertando do que criando, você tem um problema e não um negócio escalável. Então, isso resume ao quê? Você faz uma entrega, só que você não testa. E isso entra no outro tópico que é o quê? Base sólida de testes. Projetos bem testados em homologação, ou seja, em produção ali, né, em desenvolvimento, evitam falhas. Consequentemente, você consegue pegar mais projetos e, consequentemente, você gasta menos tempo tendo que consertar ali. Hoje em dia, uma das coisas que rouba ainda muito tempo é manutenção diária de clientes. Mas essas manutenções ocorrem por conta de erros lá atrás que a gente teve na empresa no desenvolvimento. Falta de teste no começo, falta de clareza no comercial do cliente, falta de clareza nos scripts, falta de alinhamento de expectativa com o cliente também, tudo isso influencia a atrasar os projetos. Mas isso é coisa que a gente vai desenvolvendo com o tempo e aprendendo e aprimorando. Então, uma dica, cara, a base é você fazer, se expor, mas também testar muito. A diferença de um cara que fatura R$ 1 milhão por mês para um cara que fatura 500 mil, às vezes está ali na questão de testar o produto dele. Eu digo isso da boca para fora porque não digo isso da boca para fora, quer dizer, porque eu já vi vários casos de empresários comentando isso. Já vi também uns encontros que teve da V4, G4, eles comentando, vazou um slidezinho, eu vi literalmente essa frase lá, uma empresa que testa, uma empresa que fatura mais. Então, literalmente, isso aí eu tenho dado muito comigo, carregado isso aí para o meu estilo de trabalho, que como o meu tempo de produção hoje é muito rápido, se eu produzo uma automação em 2 horas, eu gasto 3 dias testando, porque eu testo tudo, né. Então eu testo IA, testo follow-up, testo sistema, testo falha, coisas que, enfim, para evitar maior dor Testar de novos cabeça ângulos também é no muito futuro ali. importante, né, Testar velho? Por novos exemplo, ângulos, exatamente. acho que tudo começou, Uhum. virou uma chave pra mim há um mês atrás, quando eu comecei a testar vibe coding, velho. Tipo, eu entrei no Cloud Code ali sem Pois muitas é. expectativas, porque a gente tem essa filosofia de seguir firme no que dá certo. A gente tem uma filosofia aqui na comunidade de falar, pô, se você se comprometer a algo, você vai longe naquele algo. Então eu sempre fiquei muito receoso de testar novas ferramentas, mas eu comecei a testar novos ângulos e testando diferentes ferramentas, encontra uma que dá certo. Igual aquela outra filosofia de jogar merda na parede. Fica jogando merda na parede até Hum. encontrar uma ali que vai grudar mais, entende? Não tô falando para você passar horas e horas testando, mas quando você Uhum, trabalha um ano e meio com automação, você já tem um olho bom para saber o que é que dá certo ou não. Então a gente sempre tá testando uhum, LLM. Isso é uma parada que eu e o Gabriel, tipo, parece dois tarados. Então lançou o Gemini 3. Cara, a gente já coloca o Gemini 3 em todos os projetos, roletando mesmo, parece uma roleta russa. Se travar os exato, eu ia projetos, a falar gente isso. vai lá e a gente volta para que tava antes, mas a gente tá sempre testando, velho, porque
é um diferencial competitivo muito grande, e testar o teu produto atual também é um diferencial competitivo. Por exemplo, aqui na comunidade a gente conhece tanto o nosso público que para criar um outro produto é muito rápido, entende? E é isso aí mesmo. Uma questão também de custo. Cara, você conseguir diminuir custo para o seu cliente é mais dinheiro no bolso dele, menos dinheiro saindo, mais dinheiro entrando no seu, consequentemente. Então, assim, até uma coisa que eu comecei a perceber de um tempo para cá, um mês ali para trás, mais ou menos, que esse ano, né? Que é a questão de LLM, que ainda é um tabu para muita gente. Muita gente tem dificuldade em prompt e modelo também. Muita gente faz essa pergunta para mim diariamente no plantão, que é qual modelo que usa. Gente, tipo assim, uma coisa que tem que ficar clara. Um modelo, uma questão que muita gente analisava errado até hoje, que é a questão de precificação. Eu já até trouxe lá para vocês por cima em alguns plantões, mas isso aí vai virar aula futuramente para vocês, para ficar bem claro também esse tópico. Que modelo mais avançado, eles não são só caros por si só. É mais caro que os modelos mini? São. Só que não adianta. Se você quer fazer algo sério, uma coisa profissional, você precisa usar um modelo de inteligente. Isso aí foi algo que uns 4, 5 meses atrás o El bateu o martelo e falou: não quero saber, todo agente de IA que a gente fizer vai ter o GPT 4.1. Isso aí na época que, né, que era o mais top que tinha, ainda não tinha o Gemini 3, enfim. Mas ele falou isso porque era muita dor de cabeça com o Mini, muita dor de cabeça. Questão de custo passa para o cliente. Mas nisso, ao mesmo tempo, a gente começou a ver também, enxergar olhares de otimização. Isso é o que eu venho trazendo principalmente para o pessoal que participou da mentoria, que vocês viram a diferença gritante, grotesca, bizarra que você tem otimizando um fluxo. Então, você delegar uma função, o trabalho todo para IA, você está falando, tá, ó, IA, pega meus R$ 1.000 e gasta tudo do jeito que você quiser. Agora, quando você otimiza o seu fluxo, você tem um custo absurdo de tokens e a IA é até mais assertiva, porque uma coisa é eu entregar um papel em branco para a IA, uma caneta e falar: escreve todas as perguntas e responda depois. Agora, quando a gente trata de um processo de otimização, é como se a gente estivesse dando as perguntas e falar, cara, só responde. Tá tudo mapeado para você. Mais ou menos essa ideia que eu não vou me aprofundar tanto, mas só para Excelente. entrar na cabeça de Aham. vocês. Alinhamento de expectativas. Isso aqui, cara, isso aqui eu aprendi com o El muito bem. Comunicação claríssima com o cliente. E, tipo assim, o cliente ele Não não tá tenham querendo medo. saber a cliente não é o que o El comentou ali, de medo de fazer pergunta. O cliente não quer saber da sua: eu faço automação, eu tenho isso, eu vou automatizar a sua empresa inteira porque eu sei fazer isso, isso e isso". Não é o que o cliente pediu. O cliente que sabe o que ele precisa. Então, você ter uma comunicação clara, saber exatamente qual que é a dor dele ali, e você também conseguir desenvolver em cima desse problema e deixar claro a expectativa alinhada com ele, principalmente questão de prazos, questão do que realmente vai resolver de problema, o que não vai. Isso é importante, tá? Isso já deu muita dor de cabeça, que é você deixar claro que a IA não vai fazer. Porque o cara, muito, vocês já viram, isso aí já apareceu muito para mim no plantão, do cara achar que a IA vai virar uma assistente pessoal dele que vai cozinhar para ele e botar ele para dormir com cançãozinha de ninar. Mas tipo, a IA não faz 100% de tudo. Se o cara, se o seu cliente não tem um processo comercial claro, a IA não vai ter clareza também. Então isso aí é muito importante de alinhamento de expectativas e de processos comerciais. E o LTV, que é uma coisa mais importante, que eu enxergo, o El também enxerga, que é uma questão de que eu mencionei lá um pouco atrás com vocês, agorinha há pouco, que é você não ser o fornecedor de um só projeto. Entenda todo o budget do seu cliente e se torne indispensável para ele. Então, um cliente satisfeito, aquilo que eu comentei, você adentrar na empresa dele e fazer uma entrega ali inicial no projeto, é um cliente que é o seu possível próximo contrato. Então, você focar ali em implementações para o cliente, automatizar a empresa dele. Faz uma entrega, garante que ele vai ter um resultado bom, mostra esse resultado para ele, seu cliente está feliz, você vai ter um contrato. Em modo das cavernas dizendo, cria automação, cliente sorri, dinheiro na sua mão. É mais ou menos isso que funciona no mercado. Então, essa questão que eu quis mostrar aqui para vocês. E agora, um último passo aí, 2026, modo de expansão. Uh, Isso aí já é uma questão mais de metas pessoais minhas, tá? Então, em 11 meses aí de mercado, eu tive um faturamento de R$ 90.000 aproximadamente, que eu mostrei para vocês. Minha meta para 2026, sonhando bem baixo, falando bem a verdade com vocês, sendo honesto, eu coloquei um faturamento baixo do que eu acho que realmente vai ser esse ano, porque tem muita coisa vindo por aí.
Então, a minha meta que eu coloquei ali, uma meta mínima pessoal de 300 mil de faturamento, então é basicamente dobrar, né. Em 1 ano ali, 12 meses, eu vou basicamente bater 100 mil faturados, o objetivo no segundo ano é dobrar isso aí para 200 mil. Então totalizando ali, enfim, os 300 mil de faturamento, né. Combinando consultoria, que é o estilo que eu já tenho, consultoria empresarial, que é meu objetivo, mentoria também e projetos de high ticket, né, com a empresa. Exterior e dólar, cara, eu também tô com esse objetivo esse ano, eu vou trazer para vocês. Vai ter conteúdo sobre também, caminhos para chegar. O El já tem, caminho, já tem conteúdo ensinando isso aí, mas vai ter mais ainda. Vocês vão ver as trincheiras de que é fazer trabalho superior pro exterior, porque isso aqui é o que, cara, fato, a gente é Brasil. Brasil, dólar 5 vezes mais, é uma matemática simples. Um projeto que você entrega de R$ 4.000 aqui, US$ 4.000 lá, é 20 mil no seu bolso. Mais ou menos esse raciocínio. Então vocês entendem por que que eu tô mirando ali também no exterior. Autoridade digital. Uma coisa que eu não fiz, uma curiosidade também interessante. Eu nunca fui atrás, na real, eu acho que uns 2 clientes só eu fui atrás na minha vida toda. Então, o meu objetivo daquele Gabriel lá de março de 2025, que tinha acabado de chegar de Brasília, era prospectar 50 clientes por dia. Mas todos os clientes vieram até mim, porque eu construí uma autoridade dentro da comunidade, eu construí uma autoridade também entre algumas comunidades ali, da galera que me conhece, enfim, do mercado e tudo mais, só que também de recomendação, indicações, mas eu nunca apareci na internet. Então eu fiquei 1 ano construindo essa autoridade aqui dentro da comunidade, desenvolvendo a minha experiência com automação, desenvolvendo o meu conhecimento em processo de venda, processo comercial, realmente 1 ano nas trincheiras, apanhando muito e entendendo como esse mercado funciona, o que que esse mercado precisa, para agora sim eu tenho confiança suficiente para adentrar e mergulhar de cabeça no YouTube e no Instagram, uma coisa que eu já vim falando para vocês que eu ia começar a fazer, mas fui delegando, mas esse ano não escapa, isso aí vai vir, com certeza isso aí vai ser, consequência de muito resultado que vai vir posteriormente, dessa exposição aí no digital. E E outra consultoria coisa empresarial que a que eu mostrei para gente vai vocês também. fazer, Gabriel, outra coisa que a gente vai Uhum, fazer é fechar um projeto na gringa, mais um projeto na gringa e documentar o processo de venda desse projeto aí. Porque exatamente, hoje a gente tem por essa sistemas de documentação. parcerias. Parcerias é um dos programas, um dos meios de aquisição que a gente trata já no Bootcamp. Então, é muito rápido você fazer parceria com alguém de Portugal e daí você fechou um projeto em euro. Ele vende, você desenvolve, vocês fazem a chamada junto. Mas a gente vai trazer realmente um sistema de como criar uma empresa na gringa para você realmente ter uma empresa gringa, entende? Exato. E tudo isso aí vai ser nos bastidores, né, então, finalizando aqui a questão de se conectar, né, tá aí o arroba do meu Instagram, eu vou mandar aqui também no chat pra vocês, tá. Era o Instagram meu que era privado até pouco tempo, mas vou começar a abrir para o público agora, porque eu vou começar a postar mais conteúdo por lá também. E no Instagram vocês vão ver, eu vou começar a postar mais questão de bastidores de automação, minha rotina de trabalho, coisa de construção e evolução da AI Makers Pro também, que é uma coisa que tá surgindo por aí, né, dando um spoilerzinho já. E só uma frasezinha ali, resumindo que, da minha experiência também, o futuro não é de quem programa, é de quem resolve problemas com velocidade. Velocidade é só um detalhe, mas é consequência do esforço do trabalho. Apresentaçãozinha é essa aí, e é isso, deixar aqui Instagramzinho pra vocês no chat. Agora eu vou abrir Sigam esse o time aí pra nós monstro. bater um papo aí se tiverem perguntas. Nem li o chat aqui, se teve muita perguntinha. Isso aí, é isso. Vou aqui. Chip Growth. Eu vou parar a gravação. Eu vou parar a gravação, porque a gravação é só para quem fica aqui. A gravação das perguntas, né? A Isso. gravação das perguntas é só para quem cola, só para os fiéis. Mas vamos lá, vamos começar as perguntas. Você quer começar respondendo a primeira, Gabi? Deixa eu ver aqui. Cadê? Ah, eu vi aqui, Luiz. Quem marca lá ganha bônus. Ô, Vai ter os Joãozinho, vou colar bônus, uma vai ter os playlist bônus, aí. calma. Vai ter uns bônus. Calma, pai, calma. Vai ter os bônus. Não, a gente está É, preparando, cara, princípio um de produto growth. totalmente voltado para vocês, velho. É óbvio que existe bônus para a galera que sempre está fortalecendo as coisas desde sempre aqui, mas fiquem ligados que vai ser um produto pensando totalmente em tudo que é sobre o dia a dia de vocês. Não é nada que a gente vai colocar nenhuma necessidade, porque existem tantos ângulos para você explorar no mercado de IA. Tipo, você pode explorar ângulos sobre qualquer coisa. Tipo, sei lá, lançou agora a ferramenta de vibe coding para fazer animações gráficas. A gente poderia
pensar em trazer essa cultura, essa filosofia para vocês, sendo que a gente sabe a comunidade que a gente tem. A gente sabe que isso daqui é uma comunidade de empreendedores, uma comunidade de consultores, uma comunidade de pessoas tão comprometidas a entregar resultado para o cliente. Então, o que não entrega resultado para o cliente, a gente não vai tratar. O que não entrega resultado para vocês, não vai tratar. E é tudo pensando em vocês, pessoal. Como a gente falou, essa comunidade aqui é 10% do nosso tempo, mas é uma coisa que se tornou muito maior que a gente e já virou parte da nossa vida. Então, a gente sempre pensa em deixar isso algo melhor, algo mais confortável, e é sempre muito legal ter o feedback, Certeza. principalmente o feedback de vocês. Caraca. Até o óculos se emocionou aqui durante esse encontro, saltou ali no momento ali. Tem que levar pra arrumar já, enfim, detalhezinho. Mas é, guys, cara, isso aqui, uma coisa agora, papo assim, né? Galera que tá aqui, a galera que participa mais do plantão mesmo diariamente. Cara, eu sempre comento com ela, velho. O plantão foi uma das coisas mais. Acho que foi uma das melhores decisões que o El já tomou pra comunidade, definitivamente. Eu acho que isso que o diferencia muito do resto do mercado, esses acompanhamentos que a gente tem diariamente com vocês aí. É tipo, hoje em dia, e para vocês verem realmente a necessidade que a gente sentiu de trazer um produto novo, um programa novo para vocês, que é justamente a galera que tá aqui, é a galera que tem resultado, é a galera que já tá ali. Tanto que esses últimos dias, vocês perceberam, essas últimas semanas, desde o começo do ano ali, lógico, o começo do ano é mais devagarzinho também, só que a gente tem trocado mais ideia do que realmente resolvido uns problemas de vocês, porque a gente, eu vou colocar entre muitas aspas aqui, estagnou, tá? Nesse nível atual, porque a gente dominou o mercado no sentido de agente de IA no WhatsApp. Então agora a gente tem que começar a ir além, lógico, ainda focando nesse nicho, sempre melhorando, mas começar a ir além, né? Realmente explorar novos caminhos, igual o El comentou, profissionalizar mais e fazer atingir os big sharks ali, né? Os peixes grandes ali Tem, do mercado que tem 1 milhão de ângulos. tem uma Cara, o demanda mercado de IA é um mercado que você desse pode mercado. empreender em qualquer coisa com IA. IA é tão abrangente quanto a internet. Você fala, pô, eu quero trabalhar com IA. É a mesma coisa que você falar, eu quero trabalhar com internet. Com internet, cara, tu pode trabalhar de criação de vídeo, tu pode trabalhar com marketing digital, tu pode trabalhar como uma empresa que faz alguma coisa na internet, tu pode ser provedor de internet, que tu tá trabalhando com internet. Com IA é a mesma coisa, pessoal. IA de WhatsApp é um dos produtos que a gente tem. Eu acho que por mais que a gente chegou num nível grande, que hoje a gente tem uma grande entrega já produtizada, ainda dá para ir mais longe. Só que, falando assim de todas as possibilidades que a gente tem no mercado de IA, e eu acredito que todas, qualquer uma que você escolher, de tantas possibilidades que eu acho que são milhões, qualquer uma que você escolher vai dar certo. Eu nunca vi um mercado tão promissor igual o mercado de IA. É uma das tecnologias mais revolucionárias que tem, né? A gente tem o quê que ganha disso? Internet e energia elétrica. Então, o que tem internet e energia elétrica dá certo. Eu acho que com IA é a mesma coisa. O que você fizer com IA vai dar certo. Sendo que de tantos ângulos que a gente tem para explorar, a gente só vai trazer o que a gente sabe que é útil para vocês. Porque a gente vive o dia de vocês tanto quanto vocês. A gente parece uma psicopatia, mas eu já fiz esse exercício com os desenvolvedores da Maven na época e com uns 3 amigos meus da comunidade, de falar: olha só, eu vou escrever aqui um diário sobre o teu dia e eu vou ser mais preciso do que tu. Pega aí um papel e uma caneta. Eu já fiz esse exercício sociopático com alguns amigos mais próximos meus da comunidade. E, bem, quando você está exposto a tanto tempo, mais uma vez, você sabe o que vocês precisam e a gente vai trabalhar em cima disso em 2026. Vocês podem esperar isso da gente, que a gente vai facilitar ainda mais vocês, ainda mais a vida de vocês para se profissionalizar nesse mercado. Então, quem atingiu já tá sentindo ali preso num teto de 10 mil por mês, a gente vai querer abrir esse teto para chegar aos 15, aos 25, aos 35 mil por mês. Óbvio, se comprometendo. Não existe uma fórmula mágica do cara que fatura 15 para o cara que fatura 35. Às vezes ele só explorou mais a fundo, porque o cara que está ali no 15 está muito distraído. O cara acha que o 15 ele tem que procurar mais coisa nova, sendo que às vezes ele está deixando de olhar para o que ele deveria olhar. Então a gente vai trazer assim de maneira bem mais transparente. A gente sempre é transparente, mas a gente não tinha muitos produtos ali com beabá, tipo explicando como é o nosso processo. Então a gente só vai deixar mais claro o que a gente faz, sabendo que vai ajudar vocês. Beleza, pessoal? Então é isso. Quem tiver mais perguntas para o Gabriel, pode fazer as perguntas para o Gabriel. Eu acho que ele vai ter um limite de tempo, eu acho que ele tem
Não sei se ele tem uns O 5, meu, 10 meu minutos teto para aí continuar meu teto é respondendo. 6h30 aí, que é o horário de buscar a mulher no serviço, mas até lá dá pra bater um papo aí. Até seis e É meia isso. tá tranquilinho. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uns 2 minutinhos aqui. Se ninguém mandar uma pergunta nesses 2 minutos, a gente fecha a live aqui. Pra não ficar um bando de gente um olhando o outro. Mas é isso. Fala pessoal, boa tarde, Gabriel. Boa Tarde, tarde, pessoal. Tiagão. Cara, primeiro assim, quero parabenizar assim, o trabalho de vocês, principalmente ao Gabriel. O Gabriel, cara, a referência. É um cara que contribui muito para essa comunidade aí, pelo menos, cara, assim, poucos meses que a gente tem contato aí, principalmente às 11 horas lá no plantão Tirar Dúvidas, né? Cara, o Gabriel é surreal, assim, cara. O cara é insano. Eu nunca encontrei ninguém assim com a disposição e a humildade que ele tem de ensinar e falar, cara, esse aqui é o caminho. Tanto o caminho técnico ou relacionamento com cliente, enfim, qualquer parada, cara. Você perguntou pro cara ali, o cara tem na ponta da língua, e ele falou, pô, eu sou muito rápido. Eu queria ter essa velocidade que ele tem, né, cara, pra criar, né? Hoje eu trouxe um problema lá, eu tava explicando, antes de eu terminar de explicar, o cara já tinha a solução na cabeça dele, onde o Node, como que era a lógica, enfim. Mas é só um comentário aqui para deixar registrado, assim, admiração do trabalho de vocês, né? Admiração por toda a comunidade, é uma galera super engajada aqui também, tá? E parabéns aí, cara, pelo trabalho, e acredito e torço para que isso cresça cada vez mais, que possa alcançar mais pessoas e que a nossa comunidade ela continue engajada e contribuindo com a galera aí. Sucesso para nós. Hein? Que maravilha, muito É obrigado, isso. Thiago. Valeu demais, Thiago. O Luiz comentou ali, paciência, né, Luiz? O Luiz no começo foi uma saga do plantão. Caraca, haja paciência com o do Gabriel comigo, porque, pelo amor de Deus. E olha que nessa época, quando começou o plantão, eu tinha um pouco de vergonha de falar, né? Porque eu tava começando, Uhum. tinha aquela gana de desenvolver, entendia, mas chegava na hora, travava, mas eu ficava com o pé atrás de poder falar e assim, eu via muito, aprendi muito só de ver, mas o que desenrolou mesmo foi a hora que eu comecei a fazer perguntas, a hora que eu comecei a interagir ali com o Gabriel. Acho que teve uma semana que eu trouxe o mesmo problema todos os dias, 11 horas. Então, também quero deixar registrado aí que para mim foi fundamental o meu crescimento, o meu desenvolvimento através eu chamo de mentoria. Para mim, quando alguém quer falar comigo, ó, não posso, estou na mentoria, 11 horas todo dia eu tenho mentoria. E aí, Gabriel, além disso, estou fazendo esses agradecimentos, eu queria que você falasse um pouquinho, até assim, eu até já sei um pouco, a gente conversa bastante, a gente tem bastante troca. Queria que você Uhum. falasse para a galera o que que você consome para você poder ser tão criativo, ser tão inovador. Eu vejo que assim você não é muito antenado igual a gente, eu, Thiago, acho que o Joaci também aí, o Gabriel Mesquita. Sim. A gente, quando tem uma coisa nova, a gente já está sabendo, a gente já viu. Mas assim, eu vejo que assim, às vezes o nosso nem é tão funcional. Depois, com o tempo, isso se torna Uhum. positivo porque a gente já tem aquela vivência e vai começar a desenrolar bem ali, né? Mas eu queria saber o que que você Uhum. consome, assim, para você estar antenado, estar ligado, estar trazendo para a gente, né? Porque também, como educador, eu sei que você tem essa preocupação. E aí eu queria que você falasse um pouquinho. Uhum. Red Bull. Cara, você ia falar isso. Definitivamente nerd. Mas a questão de criatividade. Cara, duas palavras para definir o meu estilo de trabalho e o meu estilo de vida também é prática e exposição. É palavra clichê, todo mundo fala isso, mas, tipo assim, eu vivo realmente disso. Tanto que você comentou um negócio interessante. Vocês estão direto antenado assim, tanto que eu comentei na época lá que vinha dúvida do chat-ult, eu ficava, caralho, eu não sei fazer chat-ult ainda, meu Deus do céu. Hoje em dia o papo é, caraca, até fugiu o nome da cabeça, é Sejam muito Cloud Code, é bem-vindos a mais Cursor, uma é live. Anti-Gravity, coisas que eu comecei agora. Então, tipo assim, a galera já tava há um mês já mexendo nisso, desde que surgiu, pá, vai. Mas eu acho que
também, justamente, é um pouco desse motivo de eu não explorar tanto as coisas novas quando vem o tempo todo. Eu nem fui atrás de Cloud Bolt, por exemplo, nem sei exatamente o que que ele faz, mas é esse foco em fazer o que funciona já, tipo, eu sempre foco no que funciona e o novo que eu consumo é dentro do que já funciona. Então eu sei que a automação com IA funciona no sentido de, tipo assim, eu fiquei, cara, eu faço projeto no N8N e o meu consumo é projeto real. Então, assim, eu tenho muitos cases, como eu presto serviço para outra empresa também atualmente, cara, lá só vem dor de cabeça. Isso aí, o Edu não tá aqui na chamada, mas o Edu também, a galera que presta serviço para outra empresa aí, sabe que é dor de cabeça você pegar e trabalhar a hora, enfim, você ficar fazendo ali vários serviços, mas vem cada BO, cada IA sinistra, assim, para resolver, que eu fico, puta que pariu, tem que dar um jeito de fazer isso aqui. Então, o consumo de falando agora diretamente, o meu consumo é a documentação. Então, assim, pra eu, como é que eu tive criatividade para integrar com tal sistema? Eu literalmente tive que ler a documentação inteira. Então, documentação de Mosquito, documentação de CRM, de API, de como, de não sei o quê. Eu vou atrás de vídeo. Eu consumo muito conteúdo da gringa. Agora eu comecei a consumir mais da gringa para questão de vibe coding, questão de cursor, de cloud code e tudo mais. Consumo também, por incrível que pareça, o Reddit é uma fonte de consumo minha, porque lá tem muito fórum, a comunidade é grande lá, de automação também, a galera troca ideia bastante por lá. E também eu vou muito de grupos de network. Então, atualmente, por exemplo, a gente tá no. O grupo que eu comentei hoje cedo com vocês lá, da galera que tá lá, né? A gente direto troca lá. Comecei a seguir essa galera no Instagram. Meu consumo vem do Instagram também. Eu sigo o pessoal ali, o Arthur Muniz, que tá aqui na comunidade também. E tem o Hélio, tem o Enzo, o Panarô. Tem uma galera aí que tá no YouTubezinho. Eu consumo eles de vez em quando, mas eu consumo mais no Instagram, porque eles postam, às vezes, uns reelzinhos ali interessantes. Eu não boto tanto na prática eu não estava colocando tanto em prática, justamente porque eu estava muito focado no desenvolvimento e na entrega de projetos. Só que agora que eu estou mudando meus objetivos, eu vou com certeza eu vou voltar a consumir muito mais do que eu consumo atualmente. Então, eu acho que, igual comentei com vocês, eu trabalho rápido para aproveitar tempo livre. Mas eu tô agora, 2026 vai ser um ano de sacrifício, que eu vou trabalhar rápido para consumir mais. Então, para ter mais ideia ali de conteúdo, para ter mais ideia para gravar, mais coisa de conhecimento realmente, porque o que a gente vai trazer de valor para vocês é uma coisa que eu já estou consumindo bastante. Então, questão de precificação, que eu vim falar para vocês de otimização de fluxo, é consultando documentação de N8N, documentação do ChatGPT. Eu sou um cara que vai direto na fonte, porque o meu background é mais técnico. Então, eu gosto de ir direto na fonte ali na documentação para ver conhecimento. Mas, geralmente, de rede social assim, é mais Instagram. Eu sigo uns perfis ali. Não é todo mundo que eu sigo, não sigo muita galera que tem curso, é mais a galera que realmente vive nas trincheiras também. Entrega projetos em casos reais, empresários que realmente tem um negócio, mostra às vezes a rotina deles ali, mostra toda a etapa de desenvolvimento, como é que foi a construção desde o início. Tem um contato também no WhatsApp, então a minha base de consumo vai muito de networking com o pessoal, é o principal mesmo. Ó, falava sobre a central de ajuda. Então, exatamente, questão de. Esse negócio de direto na fonte foi uma coisa que eu vi o Alan Nicolas falando lá na época, eu fiquei, pô, eu vou testar. Realmente, para mim funcionou bem. Tem gente que não, né, não se adapta tanto, tem gente que prefere mais ver, aprende mais vendo vídeo do que consumindo. Então, tipo assim, isso é bom para mim como educador, porque eu consumi direto na fonte, eu transformo aquilo em uma forma muito mais clara para vocês. Eu consigo deixar tudo mais fácil para vocês conseguirem fazer a implementação ou conseguir, por exemplo, o WhatsApp, o curso da WhatsApp lá. Eu tive que ler toda a documentação, testar tudo, passo a passo, todas as funcionalidades que existiam para conseguir trazer um curso bem top para vocês. Tanto que ali a galera não teve problemas com o WhatsApp, porque tem tudo completo ali. Mesma coisa, a meta é trazer a meta para vocês também, né? A API oficial ali também, tudo bem claro, mais definido, porque a API oficial é um negócio que, gol, bicho três cabeças, é a hidra da vida, né, na automação. Mas isso aí vocês podem ter certeza que vai ficar o mais claro possível, mais fácil também. Porque esse é o meu meio de consumo de conteúdo. Mas o forte, cara, o forte que faz eu crescer bastante e tem insight rápido é network, definitivamente. Definitivamente network. E também tá de um lado de literalmente um empresário do caralho aqui todo dia, quase fazendo reunião junto, também ajuda demais. Pô, fazer as call com o El ali, o El me dá muita dica, muito insight. Isso ajuda demais no crescimento.
Isso aí é uma vantagem que eu tenho. É, Vocês não têm, eu tenho eu acho vantagem de que empresário do eu meu lado. eu posso falar assim, eu fico muito feliz de ter o Gabriel do meu lado também, cara, porque é uma parceria que dá junto, igual eu falei para vocês, a gente tava 3 horas da manhã, sem tá falando um com o outro, sem saber o que o outro tá fazendo, e tipo, eu tô vendo o cara online, ele tá me vendo online, o nível de confiança que isso dá pra construir um negócio junto, tipo, deixa indubitável a escolha, tipo, é ele que eu vou construir as paradas juntas. Mas o que eu queria falar pra vocês é o seguinte, tipo, eu sou um cara que eu acompanhei o crescimento do Gabriel, então eu vi o que ele aprendeu de um ano pra cá, desde março de 2025, e eu acompanhei de perto também o método de conhecimento dele. Basicamente, quase todas as vezes que ele consumia um vídeo no YouTube, era eu mandando ali no WhatsApp dele. Sendo porque tem diferentes maneiras de você consumir conhecimento. Eu acho que a mais rápida de todas, é o método do Gabriel. O Gabriel, ele teve um dos maiores crescimentos profissionais que eu acompanhei na carreira de qualquer outro mercado. E isso daí é uma parada que eu falo pra ele. Eu falo, Gabriel, eu acho que talvez o teu diferencial e que te faria dar certo em qualquer outro segmento, se tu fosse web designer, tu chegaria tão rápido quanto foi a tua sabedoria e amadurecimento. Porque o controle emocional que esse cara teve foi a grande diferença de tudo, pessoal. Tipo, o que dividiu o Gabriel, assim, de ser o profissional hoje foi o controle emocional que ele me mostrou. O que esse cara aqui faz? Porque o- a exposição que esse cara aceitou a desafios fez toda a diferença. Todo o conhecimento dele hoje, 99% vem de se expor a desafios, outros 1% a consumo de rede social. Tipo, como o cara ele é apaixonado pela coisa, assim como eu, assim como vocês, meio que o algoritmo dele é treinado para só aparecer coisas de IA. Então ele vai abrir o YouTube, IA. Abre o Instagram, IA. Isso daí entra na nossa cabeça. É inevitável. Sendo que dessas coisas que entraram na cabeça dele, 99% foi no campo de batalha. E, tipo, esse cara era o cara que não recusava projeto. Então, até hoje, quando a gente tá numa chamada com um cliente, o projeto é muito desafiador. Eu falo, Gabriel, cara, eu acho que esse daqui é um projeto que a gente tem que deixar na geladeira, é um cliente que tá dando muito trabalho, mas se a gente for fazer, a gente vai fazer aqui desse jeito. Eu tô um pouco inseguro. Tu acha que vai dar pra fazer? E daí o cara, ele fala, velho, se é isso aqui que a gente tem que fazer, a gente vai fazer isso, não importa o tempo que vai ser feito. Se é um projeto de 3 meses, é só a gente manter a comunicação com o cliente, deixar alinhado que vai ser 3 meses e garantir que vai entregar em 3 meses, porque nesses 3 meses eu não me importo se eu perder um braço, não me importo se perder uma perna, eu aceito o desafio. E a gente vai. E todas as vezes que a gente entrou no desafio juntos, a gente conseguiu resolver. Eu não vou falar para vocês que não tiveram noites caóticas, não vou falar para vocês que a gente não sacrificou noites de sono. A gente tá passando por isso de novo para construir mais um produto. E, bem, tem sempre os impeditivos, tem a API oficial, que é chata pra cacete, mas a gente tá disposto a perder um braço, perder uma perna para ter resultado. Então é isso, galera. Eu vou fechar o encontro por aqui hoje. Muito obrigado a todo mundo que participou. Valeu demais, Vou deixar guys. as palavras finais pro Astro, Valeu. pro Gabriel. Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se todo o conhecimento, tudo que tu passou pra galera nesse um ano nos plantões Tira Dúvida e tudo que tu passou pra eles na aula fosse tudo excluído, todo o conhecimento que tu passou fosse excluído e tu tivesse só 60 segundos pra passar um conhecimento chave, tudo que tu tem pra passar agora são 60 segundos. Qual é a maior dica que tu daria nesses 60 segundos pra galera? Caralho, cara, me botou contra a parede agora. Cara, o maior conhecimento que eu posso dar é aquilo que eu já falei pra vocês. Pega projeto, bota a cara a tapa. É definitivamente o que vai fazer vocês crescer muito. Vocês viram isso também. E, cara, pega. Seguinte, melhor ainda. Todo o conhecimento foi excluído. Pega um projeto, fecha um projeto de 20K, você não sabe fazer, se vira para fechar essa venda. Fechou? Corre pro plantão, que ali a gente resolve o BO. E é isso, definitivamente. Corre pra comunidade, faz um post, pede ajuda, dá um help no curso ali que, cara, esse ano vocês vão conseguir fazer entregas pro Elon Musk, definitivamente para ele conseguir lançar o foguete para Marte. Vocês vão ver que o nível vai subir muito ali e você tem que correr porque essa fala é minha. Exatamente, mas é isso aí, correr pro plantão
e que nós resolve definitivamente tudo aí. Mas de verdade, É tudo se sobre levantar a mão, velho. Ganha quem levanta a mão. Pô, quem quer esse exatamente, projeto aqui? Quem levantar a mão ganha. O mercado de IA tá assim exato. hoje, pessoal. Vem pro plantão, O exatamente isso Thiago aí. levantou a mão. O Thiago levantou a mão. Não sei se ele levantou a mão porque ele quer ganhar dinheiro com IA ou se ele tem alguma pergunta. Mas é isso aí. Quero ganhar dinheiro, cara. Bora. Sucesso pra nós. Vamos. Let's É go. isso. Guys, 2026 é o ano, pessoal. valeu demais, Vamos guys. pra cima. Uma honra a todos vocês. Até a próxima. Fui.